Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra, aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba, peço desde já para que você se inscreva no canal, deixe o seu like neste vídeo e ative o sininho. E também, por favor, compartilhe este vídeo em suas outras redes sociais, em seus comunicadores instantâneos, marque seus amigos, deixe comentários. Isso ajuda bastante para que este vídeo viralize e toda a humanidade vejam como esse vídeo ficou ótimo, certo? Enfim, hoje falaremos sobre o que aqui e agora. Falaremos uma espécie de checklist, uma espécie de passo a passo para a sua redação do Enem. O que não pode faltar na sua redação do Enem? Qual é o caminho para que você se aproxime bastante do 1000 lá na sua redação do Enem? Enfim, vamos lá. Primeira coisa, título. O título não é obrigatório na sua redação do Enem, certo? Você quer fazer o título? Pode fazer, mas lembrando que ele não é obrigatório. Enfim, vem o que então? Vem lá o primeiro parágrafo da sua redação do Enem, a sua introdução. Nesse momento é bom você apresentar o tema, quem sabe um parágrafo de contextualização, mas também lembrando de delimitar a sua tese. Esse primeiro parágrafo precisa ter o quê? 3 períodos, certo? Agora vamos para o seu segundo parágrafo da redação, o primeiro da argumentação. O que você faz? Você começa lá com um elo coesivo, tipo a priori. Olha só que bonito. O que acontece? Nesse momento você vai começar a argumentar. Se você foi esperto ou esperta, você fez um esqueminha antes, colocou mais ou menos o que você vai falar na sua introdução, o seu argumento 1, o seu argumento 2, quem sabe um argumento 3 e depois a proposta de intervenção, certo? Ou seja, estamos aonde? Estamos no seu segundo parágrafo. Segundo parágrafo esse que deve ter o quê? 3 ou 4 períodos também, certo? Desenvolvendo um primeiro aspecto da sua problematização. Agora você vai para o seu terceiro parágrafo da redação, o seu segundo da argumentação, o seu segundo da problematização. Aí o que você faz? Você começa com um outro sim, um elo coesivo muito bonito também para continuar a sua problematização, conferir amplitude ao problema, para não ter um tema circular, para não ficar parecendo que você está enchendo linguiça, certo? Continuando, você vai fazer o que aí? Você vai fazer 3 ou 4 períodos também e lembrando de dar a deixa para o próximo parágrafo, que é a sua proposta de intervenção. A proposta de intervenção, cara, é quase que um texto à parte lá na sua redação. Por isso é muito importante, quem sabe, você pegar redações já prontas, apaga o último parágrafo, a proposta de intervenção, e treine isso exaustivamente. Por quê? A grosso modo, é quase que um momento, um parágrafo em que você vai ter 200 pontos, certo? Lembrando que a proposta de intervenção tem elementos, quem deve agir, o que deve ser feito, como isso deve ser feito, objetivando qual cenário, certo? E ela vai ter o quê? Vai ter uns 3, 4 períodos. Lembrando, muitas vezes é interessante quando você faz menção ao que você disse lá na sua introdução, quem sabe até no seu título, certo? Falei aqui basicamente da estrutura. Agora falaremos das competências. A competência 1, que é a norma padrão. Quando a gente fala de norma padrão, tem variados quesitos aí. Primeiro quesito, trocar maiúscula por minúscula ou vice-versa. Tome muito cuidado com isso. Segundo quesito, ortografia ou acentuação. Terceiro quesito, concordância nominal, concordância verbal. Quarto quesito, crase. Quinto quesito, regência verbal, regência nominal. Depois vem o que? Colocação pronominal ou emprego de pronome. Depois, flexão verbal. Depois, paralelismo. Depois, pontuação. Uma série de quesitos aí. Eu falei, seriam 10 aproximadamente, né? Lembrando que você tem que fazer a diferenciação, óbvio, entre a regência nominal e regência verbal, concordância nominal, concordância verbal. Eu sei que é muita coisa e eu falei muito rápido, talvez você tenha se perdido, mas se esse vídeo chegar a um determinado número de visualizações, eu explico cada um desses quesitos aí para você. Você pode colocar aí nos comentários me pedindo isso também. E tem outros vídeos aqui no canal que já dá uma espécie
espécie de explicação inicial breve sobre cada um desses quesitos. Depois, vamos para a competência 2, que é o tipo de texto barra o tema. Aí você pensa assim, pô, Diogão, às vezes eu fico perdidaço ou perdidaça, não sei nada do tema lá que apareceu. Aí nesse momento você pega a sua espada justiceira e fala assim, espada justiceira, dê-me visão além do alcance. Lembrando Lion lá do desenho dos Thundercats. E observa, por exemplo, como muitas vezes o seu dia a dia, a sua rotina, te dá bases, te dá subsídios para escrever sobre variados temas. Um tempo atrás, um tema que pegou muita gente de surpresa na redação do Enem foi aquele: movimentos migratórios para o Brasil no século XXI. Aí eu falo para os meus alunos, para as minhas alunas, pô, você está fazendo o seu caminho, casa-escola, escola-casa. Em que momentos você vê estrangeiros? Você vê, quem sabe, um chinês que trabalha numa pastelaria. Você vê, quem sabe, um boliviano que trabalha ali vendendo bijuteria. Você vê, quem sabe, um canadense que está fazendo um intercâmbio na universidade. Você lembra de um sobrenome um pouco diferente de um amigo, de uma amiga, certo? Aí você observa como o seu dia a dia, como a sua vida está te dando respostas. Lembrando até aquele filme Quem Quer Ser um Milionário. Muita gente falava que no filme as perguntas feitas lá pro personagem, não lembro o nome do personagem principal agora, mas que as perguntas eram sobre a vida dele. Não é isso, que a vida dele deu subsídios para que ele respondesse tudo e ficasse milionário. Não que a redação do Enem vá te deixar milionário, certo? A coisa no Brasil tá meio complicada. Mas você entendeu aí o espírito da coisa. Aí agora a gente vai para qual competência? Competência 3, coerência, certo? O que acontece? Você tem que saber argumentar bem, você tem que ter criatividade, tem que ter viabilidade, tem que ter lógica, você não pode ter paradoxos, você tem que demonstrar conhecimento de mundo na sua argumentação, certo? Diante disso, a dica que eu te dei anteriormente, da espada justiceira do Lion, ajuda bastante também. E agora, nós estamos na quarta competência, que é a coesão. O que é coesão? Você saber usar os elos coesivos ao longo dos parágrafos. Quando eu estava te falando sobre a estruturação dos parágrafos, eu dei exemplos disso. Você tem que saber dividir seus parágrafos em períodos, você tem que evitar repetições de palavras, você tem que saber fazer bem as ligações entre os parágrafos. Estou falando disso o tempo inteiro, certo? Se você quiser uma aula sobre coesão, comenta aí que eu faço e posto em breve aqui no canal. Vamos bombar aqui esse vídeo de likes, de visualizações, de comentários, tudo isso. Aí agora, como a gente já estava até comentando, como eu já comentei anteriormente, vem o quê? Vem a competência 5, a proposta de intervenção. Já falei os elementos da proposta de intervenção, mas procure neste momento especificar bem, procure ser diferente, procure ser inovador ou inovadora. Por exemplo, no agente, em vez de você colocar o Estado, imaginemos que seja um tema sobre a questão da geração de energia no Brasil. Em vez de falar o Estado, fala o Ministério das Minas e Energia. Em vez de muitas vezes ter aquelas ações um tanto quanto batidas falando da conscientização, muitas vezes são ações que servem para qualquer tema, certo? Pensa no diferencial, pensa numa ideia bem fora da caixinha. Pensa no que aqueles seus colegas de sala ali estão fazendo, estão escrevendo, e procure escrever diferente, certo? Para quê? Para que a pessoa que está lendo a sua redação esteja lá lendo a sua redação, não sei o que, e pensa, caraca, mano, sinistro. Você tem que pensar nisso, certo? Enfim, esse vídeo aqui, basicão, de aconselhamento. Se você quiser vídeos mais técnicos que eu vá direto ao ponto, você comenta aí que com certeza farei isso. Sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.